Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 3 de julho de 2024. Aula de número 7 do nível 1. Vamos então às nossas prévias, focando na mente e no coração, fazendo primeiramente aquela respiração de esvaziamento mental, em que você vai colocar o ar para dentro. O oxigênio vai adentrar as suas narinas. Você vai reter por 17 segundos, que já foi explicado também anteriormente o motivo do número. Retenha e faça a energia maravilhosa trabalhar dentro de você. Não entregue, não. Comande. Você é o seu próprio comandante. Faça isso acontecer e, ao expirar com força, usando o diafragma e períneo, você vai expulsar. Você vai fazer com que isso aconteça. Tudo aquilo que não te serve mais. Tudo aquilo que não pertence mais a você nesse momento da sua existência, já entrando na nova era. O oxigênio adentrou o seu organismo e se espalhou pela quantidade maior possível de corpos que você consegue comandar, indo com essa energia poderosa reverberar em outros rincões, nos quais você também se encontra rebatido dimensionalmente, graças à projeção dimensional dos seus corpos. Retém essa energia e esse oxigênio, fazendo suas células metabolizarem de modo profundo. E ao expirar, use o diafragma e o períneo para tirar de você elementos, painéis, energias e tudo mais que não te sirva mais, abrindo mesmo espaço para a entrada das novas energias que virão. Na sequência, continue respirando em novos ciclos que podem vir a ser menores e você vai comandar de novo essa energia que vai entrar junto com o oxigênio. Vai fazer com que o seu metabolismo também seja ativado. Mas nessa entrada, foque aqui, ó. Na fronte da pineal, você tem uma coisa chamada tela mental. É nela que se passa uma série de eventos que a gente acha que é imaginação, viagem, pensamento. Aqui você vai focar na construção, você mesmo, na plasmagem, na cocriação do seu projeto, na inserção de você mesmo no seu plano maior. E aí você vai usar os nomes e os painéis que lhe convierem, que você entender, que você compreender, ou aqueles que mais você abraça, no sentido de fechar com a ideia. Mas monte aqui um projeto, um plano de médio e longo prazo e faça com que a entrada da energia seja acompanhada desse projeto sendo colocado em andamento, ativando o que há em você de mais poderoso, pineal e chama trina. Eu venho percebendo pelos muitos comentários, sobretudo os recentes que vocês vêm fazendo no canal, como vocês têm compreendido e têm colocado isso por escrito, a relação da pineal com a chamatrina, a relação da chamatrina com a lógica do amor incondicional, do carinho, do trato que nós tentamos ter uns com os outros. Aqui é uma pequena amostra no nosso canal daquilo que nós precisamos transmitir à humanidade, que Jesus Sananda deixou na lógica do amai-vos uns aos outros, que nunca foi compreendido na totalidade. Porque a gente ama uns aos outros até que, desde que, só que. E se tem uma outra possibilidade que você
não amaria, ou não ama, ou não se permite ser amado, você ainda tá cheio de nuances. São os tais dos dogmas, são os paradoxos, são os paradigmas, são os hologramas que ainda aprisionam você. No eu posso amar até aqui, mas a partir dali não consigo mais. Isso realmente é algo em construção. Então foque nisso. E nessa sequência toda, quando você expirar, quando você colocar para fora pela última vez, ou em vários desses ciclos, coloque aquilo que não te serve mais, mas agora comande algumas saídas muito específicas, como rancores, mágoas, ódios, fobias, orgulhos, raivas, mas, sobretudo, culpa e medo. Lembrando do nosso último exercício, para limparmos a nossa linha de passado e a nossa linha de futuro. Para compreender isso melhor, vai lá no exercício 16, recentemente postado num domingo, que você vai abraçar essa ideia de maneira mais ampla. E continue fazendo as entradas e saídas, e junto disso tudo, quando você expirar, você vai colocar para fora gaiolas, pactos, votos, batismos, miasmas, dispositivos umbralinos, chips, implantes e tudo mais que vinha aprisionando você até um tempo atrás, mas você agora, que já faz parte dessa prática diária com o canal, já não é mais abraçado pelas sombras, pelos trevosos, como já pode ter sido outrora. Você é uma criatura ferramenta fundamental para muitos eventos, muitas realizações na sua existência e na resistência da humanidade. E assim, respirando ainda, entrando em processo de calma, de tranquilidade, coloque suas energias para dentro de você e expulse aquilo que não cabe mais, como toda essa sequência que acabamos de listar e de muitas outras que você certamente vai se lembrar. Foque na sua mente e no seu coração. E vamos a Adonés, borda do prato avonal, junto com os queridos guias, amados mestres da nossa enorme família estelar. De lá, Anhataquetem e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Umara pelo portal Avona Shantar, que chega primeiramente aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. E deles, as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Na sequência, as ordens de Melquisedeque, Lanadek, Gornandek e Voronandek. Aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canupiano, Andromediano e Centuriões de Órion. As naves Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, Iroko e a poderosa nave de Aberon. Hoje aqui, e vou tentar fazer isso a partir de agora, vamos nos ligar à nave Esferon, também conhecida como Autolongron, onde se encontra o processador Val. Aqueles que não entendem ainda vão entender em breve, sobretudo aqueles que estão no clube de membros, que lá lançarei aulas explicando esses detalhes. Mas ainda aqui, no canal aberto, muitas informações vêm sendo e serão lançadas nessa direção. Então vamos ampliar o nosso leque de compreensão, de capacidade de saber. E a nave Esferon vai fazer parte agora de nossas citações. Ela já fazia parte
mas a questão em si só foi manifestada recentemente. E das naves, a energia Umara chega aos comandantes. Ashirion, Torank, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararieres, Rovena, Starhog, Ian Corranin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar, Pantera Negra. Todo o comando Panther se posta à nossa volta, trazendo com eles as equipes de dragões que trabalham conosco no Nume, no Gumã e aqui, no nosso canal, abraçando a todos vocês. E as energias são entregues, então, aos tronos de pretos velhos e caboclos, que de Aruanda trazem uma série de seres que ampliam os círculos concêntricos à nossa volta. E já começam a atuar em vários de nós, xamãs, pajés, caciques, gnósticos, druidas, celtas, quilombolas, astecas, maias, incas, olmecas, toltecas, povo do Império Rama, enviados de Hiperbórea, Lemúria, Mu e Atlântida. Muitos de nós estivemos em várias dessas épocas, períodos, povos ou civilizações. Estamos aqui hoje, retornando. E a energia Umara é entregue aos tronos de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando a partir de agora a formação de uma enorme egrégora, simbolizada ou representada por uma cúpula dourada que nos cerca. Ele se liga às nossas tronqueiras e abre um enorme mercado de proteção coletivo, onde estamos todos inseridos. E lá no centro daqueles círculos concêntricos, você, com seus guias, mentores, mestres particulares, pessoais, montando o seu próprio mercado de proteção local, individual, com seus símbolos, suas imagens, suas energias, cristais, incensos. E juntos, vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanaburuquê, buscar a energia do Sol central do nosso planeta, solicitando aos 7 dragões Elohim Kumara que se liguem a nós e nos oportunizem a ascensão da energia telúrica, acompanhado do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, e ancora no chakra básico. E aquelas 2 serpentes douradas do Kundalini reiniciam a sua ascensão, queimando ao longo desse caminho tudo aquilo que nos atrapalhava, e chegam até a chamatrina, ampliando o nível de amor incondicional, ligando o motor Taurus no seu chakra cardíaco e ascendendo até a pineal, onde ela encontra a parcela de energia Umara que aqui ficou ancorada numa simbiose quântica, permite a abertura dos seus acessos, sua mente sideral, terceiro olho, terceira visão, e exulda pelo chakra da coroa, ampliando uma enorme malha toroidal. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Aula 7, dando continuidade aos assuntos das aulas. A gente, na última aula, foi a aula 6, falamos dessa resposta Kumara, resposta da Ordem Santa Esmeralda, que foi solicitada, inclusive a Ordem Gorodandek, não somente por essas 2 ordens, mas pela Confederação Intergaláctica e pela Confederação Multidimensional, a todos aqueles eventos que eu vinha narrando para vocês, eles precisavam dar uma resposta. E até lembro que pontuei para vocês que alguns autores e livros
falam dessa resposta como se fosse um contra-ataque. Eu prefiro trabalhar na ideia de resposta energética, resposta de posicionamento, tomada de atitude, para ficar menos aquela linha de guerra. Eu já acho que eu falo demais aqui de conflito, guerra, embate, dentro do necessário. Vamos trabalhar isso como uma resposta. Em áreas como na Nuvem de Magalhães, que é bem conhecida nossa, né? Porque uma vez aqui é na Via Láctea, então essa é mais famosa, tem diversas imagens dela, maravilhosa. Foram inseridos os genomas com estrutura ainda mais avançada do que os genomas de 12 filamentos. Então, uma das respostas foi que os Kumaras e os Santa Esmeralda, que dominam essa questão do banco genético, lembra do que é a Ordem Santa Esmeralda, inserem genomas com estruturas avançadíssimas, até acima dos genomas de 12 filamentos, que foi aquele que eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes no nosso canal. Assim, a Ordem Santa Esmeralda, ela fez o quê? Com essa inserção, ela promove a ativação de estruturas, eu estou aqui, tá? Ó, de estruturas até ali não autorizadas. E as diretrizes foram revisadas. Então, você veja que de algumas aulas para cá, e nessa e na próxima, eu vou continuar com esse assunto das diretrizes, porque elas passam a ser questionadas, revisadas, colocadas em dúvida. Não que elas estejam erradas, mas é uma questão de como eu estou dando uma resposta energética ou posicional, várias coisas começam a ser revistas. Isso é bom trazer para vocês, para que vocês entendam uma coisa que eu acho que é fundamental e que nós que militamos durante muito tempo em cima de uma doutrina, ou baseado numa doutrina que é muito dogmática ou cheia de imposições, a gente não consegue admitir essa coisa do inusitado. Aquela lógica que foi falada durante muito tempo, que eu mesmo em palestras, quando eu era mais jovem, falei sobre não cai uma folha de uma árvore, não cai um cabelo do alto da sua cabeça sem que Deus o saiba. Eu preciso revisar isso hoje com vocês. Cai sim. Várias coisas são inusitadas. Então acontecem troços, coisas, painéis, elementos que não estavam no projeto. Você está vendo isso comigo desde o início. Então o acaso é possível. Um incondicional, um não programado, a tal da sorte e azar realmente acontece. A coincidência existe. Eventualmente, os projetos conseguem manter uma linha de funcionamento. Mas a partir do momento que você desce do nível perfeição, você sai do nível perfeição 100%, que é só lá no paraíso, até nos níveis abaixo, que é a espiritualidade laboratorial e acima dela operacional, mas abaixo do nível perfeição, ali acontecem coisas que estão ou que ficam fora do controle total. Tanto que se deu a criação de Javé e ela foi falha. Você imagina mesmo que todas foram falhas? Não. Você imagina mesmo que todas foram perfeitas? Também não. Então, todas seguiram padrões, mas alguns padrões precisaram de adaptações. E isso acontece aqui agora. Essa imagem eu vou trabalhar com vocês já já. Ela é bem interessante, mas eu trouxe ela por um motivo específico. Mas tenha em mente isso, que esse momento da inserção, eu ainda estou falando num momento muito lá atrás, tá, gente? Não estamos falando de terra, de humanidade, é muito anterior, ok? Eu já falei sobre isso, que eu não gosto nem de pontuar para vocês se estamos a milhões ou bilhões, porque é tanto tempo e são tantas linhas temporais possíveis que as fontes elas entram em muita discordância quando a abordagem é temporal, tá? Então, pela primeira vez, aí acaba que eu coloquei aqui para vocês, ó, em bilhões de anos, porque há bilhões de anos antes disso, talvez há trilhões, se deu esse tipo de revisão. Porque até pouco tempo antes desse momento, as diretrizes estavam ok, não eram revisadas, eram seguidas regiamente, e em Teta, onde nós estamos hoje, foram colocadas dúvidas sobre as diretrizes.
Você vai ver que eu vou trabalhar muito isso ao longo de vários slides hoje. Grupos de pesquisa e estudo se reuniram aonde? Em Salvington, capital do nosso universo local de Nébadon, para avaliar como proceder para possibilitar a evolução. De que forma? Com alta polaridade, mas manter as diretrizes. Então, a ideia sempre foi manter as diretrizes. Tá? Apesar de eu falar para vocês no questionamento, na dúvida, vamos ainda fechar com elas e tentar explicar como que isso acontece. E aqui conto as diretrizes. 1 obedece 1. Mas houve muitas ocorrências de confederados, aqueles que fecham com as diretrizes, que escolheram ajudar os seus fractais e coligados contrários às diretrizes. Então, muitos daqueles que até bem pouco tempo atrás, nesse período, fechavam com as diretrizes, a partir dali, começaram também a realizar certas coisinhas, e aí é o máximo que eu consigo falar aqui agora para vocês, que denotaram, que determinaram uma quebra de uma diretriz ou outra. E por que essa imagem? Essa imagem eu já trouxe com outras apresentações, mas de novo está aqui, a Ilha do Paraíso. Aqui à volta, é o universo central Avona. Isso aqui é muito interessante, que ele está aqui nessa posição, para você ver que ele é achatado. Ele tem a forma de um prato. Ele realmente, se você virar ele ao contrário assim, aqui ele está de frente. É como se aqui fosse um drone, você está vendo ele de cima na imagem. Mas se você rebater ele e ficar de frente, você vai ver que a Avona é um prato. Por isso que eu falo borda do prato avonal. Avona é um enorme prato. Tá? E por que eu trouxe essa imagem? Não foi por isso, não. Eu não vou nem parar para ler tudo que está à volta, que a maioria do que está à volta eu já dei para vocês, já expliquei. Mas uma coisa eu já posso ter falado, mas eu acho que não apareceu assim numa imagem tão clara como está aqui. Esse aqui é o primeiro superuniverso. Tá? E se você observar, tá, aqui em cima está escrito em espanhol, tá? Padre. Porque o primeiro foi criado somente pelo Pai Universal. O segundo, Hijo, foi criado pelo Filho. O terceiro, Espírito, foi criado pelo Espírito Infinito. Na lógica de várias nomenclaturas, como, por exemplo, do livro de Urântia. Aí o quarto, Padre e Hijo, Pai e Filho. O quinto, Padre e Espírito, Pai e Espírito. O sexto, Hijo e Espírito. Você vê que eles vão flutuando, eles vão variando as bordas do triângulo, primeiro todos sozinhos, depois um com o outro, até que o sétimo superuniverso, o nosso, Orvonton, foi criado com as energias de Padre, Hijo e Espírito. Então, além de Nébadon ser um universo atípico, diferente, que é o tema da próxima aula, inclusive aqui do nosso nível 1, o próprio superuniverso de Orvonton, ele foi o único, ele é o único que tem a movimentação daqueles que são físicos, tá? Das energias dos três. Então, Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito, colocaram as energias deles num superuniverso diferente. Então, você está num universo local diferente, que faz parte de um superuniverso diferente. Percebe aqui? O porquê das diretrizes. Já que estamos falando tanto sobre elas, vamos cair um pouco nisso. Mika, com esse desafio que a gente acabou de ver, ele se manteve fiel às diretrizes, que haviam sido criadas devido ao quê? Aí vai entrar uma novidade para vocês. Houve no passado a participação de filhos paralíticos que alteraram o fluxo evolutivo de seus filhos, ou por misericórdia ou por amor, em outros universos locais. Então, não foi aqui em Nébadon, e nesse caso, esse exemplo aqui, não foi nem em Tífanis, nem em Chinkara, que são aqueles outros dois que eu falo mais, mas em outros que não foram nem citados e alguns que a gente nem conhece, houve problemas quando não havia diretrizes. E por essa participação, digamos assim, indevida
de alguns filhos paralíticos sendo parciais na evolução de seus filhos, mas por amor ou por misericórdia, não é uma coisa ruim. Acabou que, mas só descambou a intromissão ou a participação de certos filhos. Então, as diretrizes foram criadas lá atrás. Intervenções vieram para evitar o quê? Destruições planetárias ou de civilizações inteiras. Então, até essa imagem que está aqui, ó, é uma destruição planetária. E muitas ocorreram no passado. Aqui em Nébadon também ocorreram, mas em outros foram muito graves algumas ocorrências. E para que isso fosse evitado, e isso aconteceu por o quê? Pelo quê? Ó? Por mau uso do poder e pelo desequilíbrio gerado com a descendência de Enyotak e Saratem. Então agora eu já falo do nosso universo local. Então foi realizadas essas intervenções para que as diretrizes não se perdessem e para que não houvesse esse tipo de destruição. Theta tornou-se, assim, um emaranhado de quê? De situações com criadores acima de 15D, alguns bem acima, que geraram universos locais abaixo de 8, com matriz de controle positivo. Na próxima aula desse nosso nível, eu vou apresentar vários desses universos para vocês, perdão. Eu vou apresentar vários quadrantes do nosso universo, e aí você vai ver nomes, novos nomes, que não haviam sido mostrados até agora. Mas dentro do nosso, que é o que eu vou destrinchar na próxima aula, Nébadon, nós tínhamos nessa situação aqui desses criadores, com esses universos locais, 485 impérios estelares com tecnologia. Desses 485, 80 atingiram o que a gente chama de nível espiritual aceitável. E aí, mais à frente, a gente vai entender o que é esse nível aceitável. Todos esses com nível aceitável, com as codificações da federação e na linha de projetos do fluxo de energia de Mika. Tá? Ainda vou falar um pouquinho mais sobre esses 80 nos slides que vem adiante. Está até aqui nesse um comentário sobre isso que eu acabei de falar. Então, agora a gente vai entrar, além de Theta, a gente vai ver um pouquinho a Terra nesse emaranhado Theta, que a gente acabou de falar no anterior. Nesse fluxo encarnacional, então, vieram à Terra Siddhartha Gautama, o nosso queridíssimo Buda, o Senhor ou Lorde Maitreya, Jesus Sananda, que eu insisto tanto, Kuan Yin, sobre quem já falei um pouco no nível 0, Gandhi e Francisco de Assis. Eu vou me reservar o direito de não ficar chamando esses seres de santo, tá? Muita literatura fala em São Francisco de Assis. Já expliquei para vocês sobre essa angelicação, com perdão do neologismo, e a santificação, essa palavra existe, de tudo que é ser que está fora do meu domínio físico. E a gente não fecha com essa ideia. Além desses citados, muitos outros, que vieram para quê? Para inserir ensinamentos dos projetos de Mika. Beleza? Os 80 impérios que eu citei antes, com um nível espiritual aceitável, que representavam 17% no início, hoje são 58% das 21 galáxias de Theta. Então, houve um aumento percentual, mas você veja que ainda tem um pessoal percentual fora do nível aceitável. Aqui não é nível de plenitude, não é perfeição, é um nível espiritual aceitável que a gente vai mostrar para mais à frente, bem mais à frente, na verdade, o que seria. Esse aumento percentual nas 21 galáxias de Theta se deu a partir do trabalho de quem? Da Confederação Multidimensional, da Confederação Intergaláctica, da Ordem Santa Esmeralda e dos Kumaras. Só para citar os principais, que foram aqueles que solicitaram a Ordem Guru Nanak, a tal da resposta aos problemas que estavam acontecendo. E, nessa época, houve também um amparo, que eu chamaria de amparo luxuoso, de seres não confederados, que mesmo sendo não confederados, ou seja, eles não respeitavam as diretrizes, eles estavam em processo de harmonização. E aí eles começaram a colaborar. Lembrando, não há inimigos entre os filhos paralíticos,
Porque eles ficam sempre dando a ideia de que eles estão em confronto. Não, eles estão, às vezes, em distintos planos, distintas ideias. Não há conflito. O que há entre eles é os que fecham com as diretrizes de Micá e os que ajustam-nas, ou seja, não fecham com elas e modificam-nas pela harmonização e pelo despertar de consciências. Esses são os não confederados. Tá? Eu já vou para o OBS1, mas deixa eu mostrar a imagem, porque ela fecha com a ideia do despertar as consciências. Ó, eu já mostrei essa imagem para vocês logo no início, mas olha que interessante você agora, com o saber que você tem hoje, você olhar para isso aqui e imaginar que essa galera que está em azul, ó, totalmente vendada, ó, é o grande gado. É a imensa massa de manobra, que na época eu não falava assim. Outros que começam a adquirir essa corzinha amarela, abóbora, começam a tirar as vendas totalmente. E olha o que brilha neles com clareza. A pineal. Um olhinho aberto, 2 olhinhos esbugalhados, meio que assustados. Já é o despertar, é o que você está fazendo. Então, nós podemos tentar buscar um percentual dentro do gado que possa querer sair disso. E a OBS1, que está ligada a Micá, eu vou levantar uma questão aqui, que ela é muito polêmica entre vários livros e autores. Será que Micá saiu das diretrizes ao entrar na Terra? E como que Micá entrou na Terra? Tem 2 versões, né? Uma que diz que ele entrou como Jesus Sananda, como sendo um próprio fractal dele, ou outra que diz que ele influenciou Jesus Sananda, que Jesus Sananda veio como avatar de Vishnu, emprestado a Brahma. E por que será que Jesus Sananda falou assim, não vou cumprir a velha aliança? Não vou fechar com essa ideia desse Deus doente que é Javé. Porque ele estava sendo influenciado por quem? Por Micá. Começa a perceber o fechamento das ideias? E o nosso último slide fala da Terra e de Micá. Mais uma imagem do nosso planetinha. Achei muito bonitinho e trouxe para fechar com vocês. Jesus Sananda encarnou em Bariônica. E através dele, Micá não interveio extrafisicamente. Ele interveio, entre aspas, ele influenciou Jesus. Por isso que questionam se ele mesmo não quebrou as diretrizes. Eu não acho que ele quebrou. Tá? Ele trabalhou de maneira externa, como vários fazem e podem fazê-lo, mas ele não influenciou extrafisicamente. O que é essa intervenção extrafísica? Uma participação direta que vários filhos paradisíacos tiveram naqueles lugares em que deu problema, e aí eles fizeram o quê? Outros participaram e foram seguidos por mais outros. Então foram muitos filhos paradisíacos no passado, antes das diretrizes e até depois delas, influenciaram nessa direção. Isso fez de Theta o centro das atenções. Isso que a entrada de Jesus via avatar de Vishnu, cedido a Brahma, mas que foi colocado em Jesus um bálsamo micaélico, um grande cheiro, uma grande energia que fez dele um... E eu posso falar mais uma coisa para você aqui? Esse cheiro, que eu acabei de pegar do repertório baiano, Micá fez muito antes com muitos outros. Micá deu esse cheiro em El Luzbel, lá em Capela, na rebelião de Lúcifer. Deu esse cheiro em Lilith, a Rakshasa que abriu a própria mente. Deu esse cheiro em Pandora, Pirra, Noreia e Eva. E fez mais adiante com Jesus Sananda, que é o mesmo que se dá com você aqui hoje, encarnado, que recebe essas informações e pensa assim, eu faço parte. Eu me identifico com isso. Eu quero colocar em prática. E esse centro das atenções aqui ocorreu com os olhares dos outros filhos paradisíacos de distintos níveis voltados para Micá.
já que ele não quebrou as diretrizes, ele quebrou os dogmas e os paradigmas de então, que é o que eu insisto tanto para você. Sai dessa imposição. E as diretrizes passaram a ser ainda mais questionadas pelos demais. Então, vivíamos um momento de questionamento das coisas. E eu insisto com você sobre o que aqui no canal? Questione, duvide, estude, busque. E Micah fez o quê? Ele permitiu. Assim como ele permitiu a entrada de vários outros num projeto que era dele, porque o projeto dele é uma abertura, é de uma inserção, é de uma globalização, usando uma palavra muito moderna. Então ele faz o quê? Tá? Estão duvidando? Estão questionando? Vamos estudar possibilidades. Vamos avaliar. Vamos entender. Quantos seres disseram para ele, Micah, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar assim. Mas ele abraçou a ideia e está nela até hoje. Assim, na época, não confederados passaram a ter notoriedade no contexto político. Como eu mostrei no slide anterior, eles começaram a colaborar, eles começaram a entrar em harmonização. Esse contexto era um contexto além de 12D. De onde eles vêm? De onde eles são ingressos? E houve alterações no fluxo temporal com a criação de novas realidades temporais para, em Teta, salvar os planetas da destruição, como nós vimos antes. E essas novas aqui, que estão em maiúsculo, serão vistas ao longo de nossas aulas. Nesse momento aqui, foi gerada uma condição única em Nébado, mais uma vez, né? Com o envolvimento de quem? Não mais somente da ordem Gornandek. Entravam aqui os Vornandek, que é o que nós vamos ver já na próxima aula. O início da próxima aula do canal, do nível 1, já inicia falando sobre essa entrada Vornandek. E hoje, para fechar com vocês, eu trouxe mais uma mensagem. Me foi sugerido pela Rock a variação. Aqueles filósofos que eu trabalho com vocês são todos maravilhosos. Mas eu não posso falar de sagrado feminino se eu só trago filósofo homem. Então tá aqui, ó. Eleanor Roosevelt. É uma filósofa, pensadora. E eu vou tentar trabalhar com outras delas aqui. E você não faz ideia de como é difícil buscar fonte em que as meninas sejam valorizadas. Se você comparar com a quantidade de filósofos homens que há e pegar as meninas, você percebe a dificuldade disso. Então, olha que fala poderosa. Antes da fala, olha que imagem poderosa. De novo, dando mais valor à chamatrina, mas passando por aqui, ó. Ela entra aqui e vai sair lá na pineal e exsuldar pelo chakra da coroa. Olha que energia maravilhosa. Vindo de onde? Vindo de Gaia. Chegando pelo chakra básico e subindo até a chamatrina. Essa imagem é uma que você pode ter em mente quando faz aquele exercício conosco no início. Segundo Eleanor Roosevelt, quando as pessoas... É uma pergunta que ela faz, tá? Quando as pessoas serão sensíveis para evitar a miséria humana em vez de vingá-la? Olha que coisa profunda. Até quando a gente vai ficar somente rebatendo, vingando, matando, devolvendo? E no lugar disso, nos tornarmos sensíveis a essa miséria. Miséria humana é um troço profundo. E tentar sair dela. Quando que isso vai acontecer? É uma pergunta muito importante de uma menina, de uma mulher, de uma moça, que tenta perguntar para a humanidade assim, e aí? Quando que a gente vai despertar? Kansham Fam. Kansham Fam. Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare Om Cara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz. Beijo do coração de vocês. Abraço fraterno e amigo.
Já lancei, inclusive, de ontem para hoje, a nova aula do Clube de Membros. Fica aqui o convite para quem quiser fazer parte. Próxima segunda, aula 8. Mas já nessa sexta-feira agora, a palestra número 2, dando continuidade à nossa sequência de palestras. Estudem. Não se deixem enganar. Já estamos em julho. O segundo ano do gap temporal está em pleno andamento.